E se no silêncio da sua própria mente, o predador que sempre acreditou ter controle absoluto começasse a sentir um tremor invisível, como se algo maior, mais profundo e mais antigo estivesse prestes a engoli-lo? E se naquele instante ele percebesse que a sua presença já não é mais uma presa, mas uma força que ele jamais poderá dominar? Carl Jung dizia que o verdadeiro poder nasce quando você integra suas sombras. Mas o que acontece quando o narcisista se vê diante de alguém que já fez isso? Há um momento raro, quase mítico, em que a máscara do narcisista começa a rachar. E não é por ataque direto, mas por um silêncio que fala mais alto do que qualquer palavra. Você não o confronta, você o expõe. É nessa hora que o jogo muda. Mas o que exatamente faz um ser que vive de manipular se destruir por dentro? O que ele vê em você que o faz recuar, como se tivesse olhado para o abismo? Pense nisso. Toda a estrutura de controle dele depende de acreditar que você precisa dele para existir. Mas quando essa ilusão é quebrada, o castelo inteiro desmorona. Jung nos ensinou que há forças arquetípicas que, quando despertas, não podem ser controladas por mentes pequenas. Será que você já despertou uma delas, sem sequer perceber? Ou será que você está prestes a fazê-lo? O narcisista não teme sua força física, nem suas palavras afiadas. Ele teme algo muito mais sutil, algo que escapa à lógica comum. É o reflexo de um olhar que não pode ser manipulado, a energia de alguém que já atravessou suas próprias ruínas e voltou mais inteiro. Mas o que é esse elemento invisível, quase místico, que o faz perder o ar? E mais importante, como você pode mantê-lo sem nunca revelar seu segredo? Talvez você já tenha sentido isso. Aquela mudança no ar, o desconforto dele, o peso de um silêncio que o desmonta. Há uma chave oculta aqui, um código psicológico que, uma vez compreendido, transforma qualquer jogo de poder. Mas cuidado, porque entender isso é como abrir uma porta que não pode ser fechada. E o que está por trás dela pode mudar a forma como você enxerga não apenas o narcisista, mas o mundo inteiro. Você já sentiu o peso de um olhar que não busca sua aprovação, nem tenta decifrar seus movimentos, mas simplesmente vê você inteiro? Para um narcisista, essa visão é como encarar o reflexo de um espelho quebrado. Não há mais como sustentar a imagem perfeita que ele construiu para si mesmo. É nesse instante que a fragilidade escondida sob camadas de controle começa a se contorcer, tentando desesperadamente se recompor antes que seja tarde demais. Ele percebe, mesmo que não queira admitir, que algo em você mudou. Não é sua voz mais firme, nem suas palavras mais afiadas. É outra coisa, algo que não pode ser explicado, apenas sentido. Uma presença que não se dobra, que não busca aprovação, que não cede ao jogo invisível que ele acreditava dominar. Esse tipo de força não se aprende em livros, nem se imita com gestos ensaiados. Ela nasce do caos que você atravessou e sobreviveu. Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos nos controla, mas aquilo que integramos nos liberta. Talvez seja isso que o assusta. O fato de você ter feito as pazes com partes suas que ele nunca ousou encarar. O narcisista vive fugindo de suas próprias sombras, mas você as abraçou, as olhou nos olhos e as transformou em aliadas. É por isso que, ao estar diante de você, ele sente como se estivesse diante de um território proibido, um lugar onde suas armas não funcionam. Há um silêncio específico que desarma qualquer manipulador. Não é o silêncio da submissão, nem o silêncio da espera. É o silêncio da certeza, o seu silêncio. Aquele que não precisa se justificar, não precisa explicar, não precisa provar nada. Um silêncio que não é vazio, mas pleno. Ele sente isso como um golpe que não pode ver chegando, e isso o deixa inquieto, vulnerável, exposto. Nesse momento, algo começa a se inverter. Ele, que sempre acreditou controlar o ritmo, se vê reagindo a você. Pequenos gestos, antes calculados para te prender, agora se tornam respostas instintivas, desordenadas. O que era jogo vira desespero. Mas por que exatamente essa mudança acontece? Será que é porque ele finalmente percebe que você não está mais jogando? Ou porque no fundo ele sabe que nunca houve um jogo, apenas a ilusão de um? As máscaras que o narcisista usa não caem de uma vez.
Elas trincam lentamente, deixando escapar pequenas fissuras de medo. E cada fissura é um sinal de que você não está mais dentro do campo de influência dele. Esse processo não é dramático aos olhos de quem vê de fora, mas para ele é como sentir a areia escapar pelas mãos sem conseguir segurá-la. Você se tornou algo que ele não consegue definir e por isso não consegue controlar. Mas há uma tensão nesse espaço, porque você também sente a mudança no ar. É como estar diante de uma fera que percebeu que a jaula está aberta. Há perigo, mas há também liberdade. É aqui que as dinâmicas se invertem e você se vê diante de escolhas que podem mudar tudo. Você recua ou mantém o passo firme, olhando diretamente para o ponto onde ele mais teme ser visto? Carl Jung acreditava que todo encontro profundo entre duas pessoas é, na verdade, um encontro de inconscientes. E talvez seja isso que o faz tremer. O seu inconsciente encontrou algo no dele que ele passa a vida inteira tentando enterrar. Você não precisa dizer nada, não precisa provar nada. Basta existir com essa consciência desperta. Nesse instante, a destruição dele não é explosiva, é silenciosa, quase imperceptível. Mas você percebe, você sente a vibração invisível de algo se quebrando por dentro. E sabe, mesmo sem entender totalmente, que esse é apenas o início de um processo que ele não poderá reverter. Então surge a pergunta que ele não ousa fazer, mas que ressoa como um eco abafado dentro de si. O que exatamente você se tornou? E por que isso me apavora tanto? Há momentos em que o silêncio se torna insuportável para quem vive do ruído. O narcisista, acostumado a preencher cada espaço com seu controle, percebe que suas palavras não encontram mais eco dentro de você. É como gritar em um abismo que não devolve resposta. Ele sente que algo invisível, porém denso como chumbo, está ali. Uma presença que não se curva, e é nesse espaço que se instala o segundo golpe. Não um ataque físico ou verbal, mas um colapso invisível que começa pelo único lugar que ele teme perder, o centro da própria ilusão. O segundo golpe não é algo que você prepara deliberadamente. Ele nasce no instante em que você retira do narcisista o alimento que o mantém vivo, sua reação. Jung dizia que aquilo que não alimentamos morre, e ao negar a ele o drama que deseja, você planta a semente de sua própria ruína. É como se uma engrenagem vital deixasse de girar, provocando um ranger lento e doloroso em toda a estrutura interna que ele construiu para sustentar a si mesmo. E aqui está a parte mais inquietante. Esse golpe não precisa de espetáculo. Ele acontece enquanto você segue, enquanto não se deixa arrastar para o campo de batalha que ele domina. O narcisista espera a guerra, e você oferece ausência. Espera desespero, e você entrega calma. Espera submissão, e encontra presença. Esse contraste para ele é como tentar lutar contra um inimigo feito de neblina, impossível de agarrar, impossível de ferir. No entanto, há um risco nessa postura, e você sabe disso. O segundo golpe não é apenas destrutivo para ele, mas também um teste para você. Porque manter a firmeza diante do colapso do outro exige que você já tenha atravessado seus próprios abismos sem se perder. É aqui que a filosofia de Jung se torna viva. Você só consegue sustentar esse estado porque olhou para o seu próprio narcisista interno, a parte de você que já precisou controlar, manipular, sobreviver. Ao reconhecer essa sombra, você não é mais dominado por ela. E é exatamente isso que o outro não suporta. Ele tentará de tudo. Trará lembranças distorcidas, palavras envenenadas, promessas que soam como redenção, mas que são correntes disfarçadas. Cada movimento é calculado para quebrar o seu eixo, para arrancar de você qualquer centelha de reação. Mas agora, algo em você é inabalável. Você não precisa provar nada, nem convencer ninguém de quem é. E essa certeza é como ácido para o ego dele. O segundo golpe é cruel, porque é silencioso. Enquanto o primeiro golpe, aquele momento em que ele percebe que você mudou, é um choque imediato. Este é corrosivo, prolongado. Ele acorda com a sensação de estar perdendo algo que não sabe nomear. Sente que seu controle escapa por entre os dedos. E a cada tentativa frustrada de retomar o poder,
a fissura dentro dele se amplia. Você percebe isso nos pequenos detalhes. O olhar que antes era firme começa a vacilar. As palavras, antes afiadas, soam repetitivas, como um roteiro que perdeu o impacto. Ele tenta provocar, mas já não sabe qual é o botão que aciona a sua antiga submissão. A verdade é que esse botão não existe mais. E isso o apavora mais do que qualquer confronto direto poderia. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. Ao sentir que já não pode te controlar, o narcisista começa a ser obrigado a olhar para si mesmo. É o encontro inevitável com suas próprias sombras. Aquele território interno que ele passou a vida inteira evitando. Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Para ele, essa é a pior sentença, porque ao contrário de você, ele não está preparado para encarar o que vai encontrar. E é aqui que a destruição se acelera. Não é você quem a provoca, mas a ausência do jogo que ele conhece. É como se estivesse preso em um quarto espelhado, onde cada reflexo revela uma parte dele que preferiria manter enterrada. Sem a sua participação no teatro, ele se vê diante da peça mais assustadora, a verdade. O segundo golpe não é apenas a perda de controle sobre você, é a perda de controle sobre si mesmo. E quando isso acontece, não há como prever a reação. Alguns se retraem, outros atacam com mais violência, tentando desesperadamente restabelecer a antiga dinâmica. Mas todos, sem exceção, sentem o mesmo frio na espinha, a certeza de que algo quebrou e não pode ser reparado. Você sente essa virada, mas não com orgulho ou vingança. Sente como se estivesse diante de uma tempestade que não é sua, mas que você precisa atravessar com firmeza. É um momento de consciência crua, onde você entende que a verdadeira força não está em derrotar o outro, mas em não se perder no processo. Porque o segundo golpe, no fundo, é mais sobre você do que sobre ele. É a prova de que o seu eixo interno está intacto, mesmo diante da tentativa mais intensa de destruição. E talvez, sem perceber, esse seja o golpe mais mortal de todos. Porque o narcisista pode lutar contra tudo, menos contra alguém que já aprendeu a viver sem precisar do seu jogo. Ele começa a perceber que o mundo que criou não cabe mais dentro dos seus truques. Há um cansaço estranho nos gestos, um atraso mínimo na afirmação enfática de quem sempre teve respostas prontas. Você não precisa dizer nada para notar. Há fenda, há vazamento, há um cheiro de ferrugem nas palavras que antes brilhavam como lâminas. O ar muda de densidade, como se fosse possível ouvir o peso das coisas que ele não admite. Você mantém a respiração estável, a coluna ereta por dentro e observa. Não é espetáculo, é vigília. Não há pressa, há precisão. E é justamente nessa cadência, nessa ausência de exagero, que o desmonte se torna inevitável. Há uma cena que se repete como presságio. O olhar dele tenta capturar o seu, mas encontra uma superfície lúcida, porosa e indomável. Não é um vidro polido, nem um muro maciço. É algo ainda mais desconcertante, uma espécie de espelho que não deforma, e por isso mesmo dói. A persona que ele veste, tão bem engomada, começa a colar na pele e arder. A máscara deixa de ser ferramenta e passa a ser prisão. Jung chamaria isso de retorno do reprimido. Tudo aquilo que ele empurrou para o porão da consciência começa a subir as escadas, degrau por degrau, como passos de alguém que ele jurava ter trancado para sempre. Você sente, quase sem querer, a temperatura da sala cair. É a sombra chegando. É nesse momento que se inscreve, sem fanfarra, o terceiro golpe. Não é uma palavra dita, não é um gesto calculado, não é um plano secreto. É uma revelação silenciosa. Você não é mais o palco em que ele encena poder. O terceiro golpe acontece quando a sua presença interrompe o circuito de vaidade que o alimenta. E ele é forçado a ouvir a própria respiração, irregular, dentro do peito. É uma dissociação do teatro que ele dirige, mas que agora segue vazio, cortina aberta, luz acesa sobre cadeiras sem público. O eco das falas memorizadas volta sem aplauso, e o que retorna não é aprovação.
É o som seco da própria carência, finalmente audível. Ele tenta repactuar as regras, traz memórias como iscas, culpa como moeda, promessas como trégua. Mas nada disso encontra lugar. Sua consciência, aquela que se enraizou no corpo depois das noites longas, não negocia mais com aquilo que nega sua dignidade. Carl Jung sussurra pela fresta da experiência. Onde você é inteiro, a manipulação morre de fome. E é por isso que o movimento dele agora é espasmódico, uma tentativa desordenada de reacender um incêndio no terreno que você já irrigou por dentro. A cada avanço, o fogo se apaga. A cada truque, o truque mostra o artifício. Ele pressente que não é você quem mudou de roteiro. É ele quem perdeu o papel. O terceiro golpe perfura no lugar exato em que a persona se confunde com a alma. Ele se vê obrigado a olhar para a própria falta como quem encontra, num bolso esquecido, a carta que não envia porque não sabe escrever sem se esconder. Nada é mais devastador para um narcisista do que ser interrompido no ato de se admirar. Não por escárnio, mas por presença. Você habita o seu corpo com uma densidade que impede a invasão. E essa habitação, conquistada no atravessamento das suas dores, não tem palco, não tem plateia interna esperando aprovação. É serena como água funda, e água funda não reflete rostos que exigem ser vistos. Ela revela silhuetas de quem aceita descer. Há uma moral invertida no espaço entre vocês. Ele confunde intensidade com controle. Você aprende que controle é desistir do controle sobre o incontrolável. Ele confunde afeto com aplauso. Você lembra que afeto verdadeiro não pede recibo. Ele confunde limites com rejeição. Você entende que limite é cuidado com a própria existência. E quando essa arquitetura silenciosa se instala, o corpo dele acusa. Há tropeços na frase perfeita, há uma tonalidade quase infantil escapando por entre os dentes, há um pedido mudo de retorno ao lugar antigo, aquele em que você o salvava do próprio vazio. Mas o lugar antigo não existe mais, e é isso que o corrói. O terceiro golpe abre uma galeria de espelhos honestos. Ali, as figuras que ele perseguia, admiração, controle, centralidade, aparecem exaustas, como atores no fim de uma turnê interminável. Ele repara que nunca esteve no centro de nada. Estava, sim, no epicentro de um medo ancestral, o de não ser amado sem performance. Você não julga, não acusa, não aponta, apenas não patrocina mais a peça. E nesse gesto mínimo, quase invisível, nasce a brecha para algo que ele jamais quis: consciência. Consciência que entra como vento por uma janela esquecida, apagando a fumaça das falas ensaiadas. Ainda assim, há perigo. O desespero pela retomada do domínio pode vestir muitas roupas: vitimização melodramática, fúria travestida de justiça, sedução sutil que promete uma reconciliação sem verdade. O terceiro golpe não o destrói. Revela a autodestruição em andamento, e revelar dói. É aqui que você convoca aquilo que Jung chamou de coragem para a individuação. Manter-se inteiro quando o entorno exige fragmento. Você lembra ao seu corpo que calma também é arma, que pausa também é palavra, que ausência de reação é resposta. O silêncio aqui não é fuga, é presença que não se dobra. Há uma pergunta que passa a circular como brisa e lâmina. O que em mim sempre consentiu com o abuso? Não para se culpar, mas para resgatar o fio da própria história. A resposta, quando vier, não virá de slogans nem de promessas de vitória fácil. Virá do resgate de si, esse trabalho moroso de levantar tijolo por tijolo o território onde ninguém entra sem convite. O terceiro golpe, no fundo, te devolve o convite. Você pode assinar novamente o pacto com a própria vida. Você pode respirar sem pedir autorização. Você pode estar no mesmo espaço sem estar na mesma trama. E, misteriosamente, é esse sim íntimo que transforma qualquer sala numa travessia. Então algo muda de lugar. A sala fica grande demais para o teatro pequeno. A luz natural invade o cenário acadêmico das justificativas. A sombra, que antes aterrorizava, toma a forma de aliada. Ela não quer te tragar, quer te mostrar o contorno das coisas. E quando o contorno aparece, a falsidade perde utilidade. O narcisista, que contava com o borrão, se perde no nítido.
é a nitidez que o desarma. Ele treme não por medo de você, mas por terror diante daquilo que sempre evitou ver. E você, pela primeira vez, não precisa garantir o conforto de ninguém para continuar inteiro. No silêncio depois do tremor, você nota: não há triunfo, não há fanfarra, não há medalha. Há chão, há corpo, há uma dignidade sem barulho que não precisa ser exibida nem defendida. O terceiro golpe, por isso, não termina. Ele inaugura. Inaugura uma geografia onde as suas escolhas não orbitam em torno de feridas travestidas de destino. Inaugura uma linguagem em que seu nome não é pedido de desculpas, mas presença. E sem alarde, inaugura uma liberdade tão simples que chega a ser escandalosa, a de não participar. E enquanto ele procura, no escuro onde sempre foi senhor, a velha alavanca que movia você encontra apenas o vento que passa por janelas abertas, por uma casa ventilada por dentro, por um nome que deixou de ser eco e voltou a ser voz. A cena não fecha, a cortina não cai, a história continua. E no fundo do fundo, uma sensação cresce como uma maré silenciosa. Há mais um degrau nessa escada, há outro quarto. Há algo prestes a ser revelado que ainda não tem palavra, mas que já pediu passagem. E você sabe, embora ainda não saiba como, que o próximo passo não será para fora, mas ainda mais para dentro. O ar já não é o mesmo. Há uma densidade que não estava lá no início. Um peso que parece vir de dentro dele e se espalhar pelo espaço, como se cada parede absorvesse a tensão. O narcisista, agora mais instável do que nunca, sente que o terreno sob seus pés se tornou movediço. Ele ainda tenta disfarçar, sorrindo quando não quer sorrir, controlando o tom de voz com a frieza ensaiada de sempre, mas algo no corpo o denuncia. As mãos já não repousam, o olhar já não segura o seu com firmeza. E é nesse campo, onde as máscaras estão rachadas e as defesas hesitam, que o quarto golpe se inscreve. O quarto golpe não é barulhento. Ele se infiltra como água fria numa rachadura profunda, expandindo lentamente até romper a estrutura. É um golpe de revelação interna, mas não sua, dele. É o instante em que, diante de você, ele se dá conta de que o jogo não apenas foi perdido, mas talvez nunca tenha existido como ele acreditava. Jung dizia que a pior prisão é viver aprisionado na própria mentira, e é exatamente essa prisão que agora se torna insuportável. Não porque você o acuse, mas porque você não entra mais na cela com ele. Você mantém o corpo presente, mas não oferece palco, fala pouco, move-se com naturalidade, não força a intimidade. A ausência de tensão no seu comportamento contrasta com a tensão crescente no dele. Esse contraste é o que desarma. O quarto golpe se dá quando ele entende que você não está mais tentando provar nada, nem para ele, nem para si mesmo. Essa ausência de luta tira dele a única narrativa que sustentava seu poder, a de que você ainda dependia de seu reconhecimento para existir. É aqui que a ferida mais antiga dele começa a sangrar, a mesma ferida que ele mascara com superioridade, ironia e manipulação. O medo profundo de não ter importância. Você, ao não girar mais em torno dele, confirma silenciosamente o que ele sempre temeu. Não há grito, não há discussão, não há explosão. Há apenas o peso insuportável do vazio sendo exposto à luz. É um momento quase cruel de lucidez, onde até o próprio corpo dele parece recuar, como se quisesse se esconder dentro de si. Ele tenta contra-atacar, recorre a lembranças compartilhadas, busca brechas emocionais, lança provocações calculadas para que você reaja. Mas agora o jogo não se completa. Falta a outra metade. Jung nos lembra que nada que pertence ao inconsciente pode ser destruído à força. Precisa ser exposto, olhado, reconhecido. E é justamente isso que acontece aqui. O quarto golpe não é uma agressão, é um espelho que ele não consegue quebrar.
Cada tentativa de manipulação retorna para ele como reflexo, e cada reflexo mostra o que ele não quer ver. O desconforto começa a transbordar em atitudes. Palavras saem atravessadas, piadas perdem o ritmo, silêncios se tornam longos demais. Ele já não sabe como se colocar diante de você, porque todas as posições que antes lhe davam vantagem agora soam frágeis. O quarto golpe é o colapso da identidade fabricada, aquela que precisava ser constantemente reafirmada por olhares externos. Sem a sua validação, essa identidade se dissolve como tinta na água. Há algo de implacável nesse processo. Você não precisa atacar, não precisa argumentar, não precisa levantar a voz. Basta estar com o peso inteiro da sua presença e a leveza de quem não deve nada. Isso o força a encarar o que sempre evitou, a própria irrelevância quando não há controle sobre o outro. Jung falava sobre a individuação como o caminho de se tornar aquilo que realmente se é. E nesse momento, sem querer, você força o narcisista a se confrontar com a parte dele que nunca ousou integrar. O quarto golpe também é um teste para você, porque há uma tentação silenciosa em ver o outro se desmontar. Um convite à vingança, ao sabor amargo de finalmente ele sente o que eu senti. Mas esse convite é perigoso. Se você cede, volta para o jogo dele. A força desse golpe está justamente em não aceitar esse papel. Ao manter-se fora do teatro, você garante que a cena se encerre não porque alguém foi derrotado, mas porque não há mais plateia. Ele percebe isso e se inquieta ainda mais. O olhar começa a vagar, como se buscasse uma saída que não existe. O corpo se retrai, a respiração se altera. Você sente que o espaço entre vocês está carregado de algo invisível, como se uma tempestade silenciosa estivesse se formando. Esse é o ponto mais vulnerável. Quando o narcisista entende que já não tem poder sobre você, mas ainda não sabe o que fazer com essa ausência. E então, sem aviso, ele experimenta o que talvez seja seu maior pavor, a sensação de ser transparente. Não porque você o expôs publicamente, mas porque a sua simples presença revela mais do que qualquer acusação poderia. Ele percebe que não há lugar para esconder as rachaduras, que a fachada não aguenta mais o peso da própria mentira. E nesse momento, algo nele se parte de vez. Não com um estrondo, mas com o som quase inaudível de algo que deixa de existir. O quarto golpe, no fundo, não é um movimento seu contra ele. É o momento em que você deixa de ser o espelho que ele escolhia e se torna um espelho que simplesmente é, sem distorções, sem encenações. E é essa clareza que o obriga a se ver pela primeira vez sem maquiagem. Para alguns, isso é o início de uma mudança real. Para outros, é apenas o começo de uma fuga ainda mais desesperada. Mas para você, é o marco definitivo. A confirmação de que seu lugar já não é no enredo que ele tentou escrever. E ao sentir essa confirmação, você entende que não há volta. O caminho não é para trás. O que vem a seguir será ainda mais profundo, não por escolha sua, mas porque a verdade, uma vez vista, não pode ser esquecida. O quarto golpe não encerra a história. Ele abre o portal para um território onde a liberdade e o perigo coexistem. E nesse território só avança quem está disposto a caminhar com os próprios pés, sem correntes invisíveis puxando para trás. Há um momento em que o chão finalmente para de tremer debaixo dos seus pés e começa a tremer debaixo dos pés dele. Não é mérito nem castigo, é consequência. Você não buscou essa cena, mas chegou até ela carregando uma inteireza que não precisa ser performance para existir. O ar tem a textura de coisa antiga, como se uma memória do corpo estivesse voltando, aquela que recorda sem palavras que estar vivo é mais do que sobreviver. É nesse campo rarefeito que o corpo dele se torna mapa de nervos expostos. Ele tenta endireitar a postura, mas o dorso não escuta mais a máscara. Tenta alinhar a voz, mas a garganta não obedece à persona.
E no exato ponto em que a fachada já não sustenta a casa, uma porta se abre silenciosa para o gesto decisivo que não é feito de ruído, mas de consciência. Sem anúncio, sem bandeira, sem alarde, você atravessa o limiar do que Jung chamou de escolha que liberta. É aqui em carne e símbolo que se inscreve o quinto golpe. O quinto golpe não é uma espada, é um corte de luz. Ele não acontece para ferir, acontece para separar o que é do que não é, o que ainda te serve do que te corrói. É o instante em que você retira a autorização que, sem perceber, ofereceu por tanto tempo. Não só a autorização para te controlar, mas a autorização para te definir, para traduzir suas pausas, para editar suas cores. Você devolve o coração para o lugar de onde nunca deveria ter saído, o seu peito. E algo no ar muda de peso, porque onde há coração devotado à própria vida, a manipulação perde oxigênio. O narcisista sente a mudança como quem perde um perfume que usava para seduzir a plateia. De repente, não há cheiro, não há trilha, não há plateia. Há só você, inteiro, caminhando com passos que não pedem licença ao antigo roteiro. À primeira vista, o quinto golpe parece ausência. Não há discurso inflamado, nem cena final de vitória, nem troféu imaginário erguido ao alto. Há um gesto quase doméstico, desses que se repetem até se tornarem hábito do ser. Você para de negociar com o que te diminui, para de explicar o que não precisa ser explicado, de se desculpar pelo que é vivo em você, de ceder espaço àquilo que se alimenta da sua dúvida. E nesse exato silêncio, a estrutura dele range. Porque a engrenagem mais íntima do narcisista precisa da tua hesitação para seguir girando. Sem a tua hesitação, ela chia, emperra, estilhaça peças escondidas. Ele, que antes parecia um relógio suíço, revela-se uma coleção de molas improvisadas, mal ajustadas, dependentes do teu combustível. O corpo dele reconhece antes da mente. As mãos procuram objetos supérfluos com impaciência infantil. O olhar caça uma distração em qualquer canto. A fala se acelera ou se apaga em blocos, buscando capturar você num tom que já não te alcança. Mas o quinto golpe não quer capturar ninguém. Ele desenha um contorno, e contorno é cuidado. Você não avança, não invade, não exige, você delimita. E limite, quando nasce de dentro, não é cerca que isola, é margem que protege a nascente. Jung nos ensinou que o encontro com a sombra é a passagem para o centro de si. O quinto golpe, quando brota da tua inteireza, não busca punir o outro, busca sustentar o teu centro enquanto o mundo tenta desequilibrá-lo. Ele percebe que as antigas chaves não abrem mais porta alguma. A chave do elogio estratégico cai do molho. A chave da culpa, tão antiga e eficiente, agora gira no ar e não encontra fechadura. A chave da urgência, a mais barulhenta de todas, bate no teu silêncio e volta sem eco. É nesse retorno mudo que ele sente, talvez pela primeira vez, o vazio que sempre perseguiu, disfarçado de importância. E o vazio, quando visto sem plateia, não é palco de drama. É notícia do que não foi vivido. O quinto golpe o coloca diante dessa notícia como quem abre uma janela e deixa o dia entrar. A claridade não escolhe lado, apenas revela o pó no móvel, o quadro torto na parede, a rachadura antiga no teto. E, sem o teu patrocínio, ele precisa admitir que a casa era de papel. A tua presença deixa de ser superfície, onde ele projeta e se torna espaço onde você habita. Este é o mecanismo interno do quinto golpe. Ao se reocupar, você desaloja a fantasia alheia. Não há briga por território, há retorno para casa. E casa, aqui, não é um endereço, é um estado. O estado de pertencer a si, o estado de respirar sem pedir roteiro para ninguém. O estado de sentir o corpo avisar quando algo não serve e acreditar no aviso. O estado de desobedecer à lógica que te mantinha pequena para que o outro parecesse grande. O narcisista tenta medir essa casa com régua emprestada de um mundo que acha que valor é aplauso, mas as medidas não batem.
O que existe em você não cabe em palma que exige aplauso. Só cabe em mãos que seguram sem possuir. Ele busca reverter o fluxo com promessas tardias, beijos de vidro, declarações que tentam imitar arrependimento sem ceder o controle que o sustenta. O quinto golpe ouve tudo isso sem pressa, como quem escuta uma chuva do lado de fora, já com as janelas fechadas. Não há rancor no gesto, há responsabilidade. A responsabilidade de não abandonar de novo a si mesmo. Você percebe que não precisa brigar para manter o que é seu, basta não entregar. Parece pouco, mas é revolução, porque o mecanismo que mantinha a engrenagem dele viva era o teu reflexo condicionado de ceder sempre que o drama batia na porta. Agora, a porta tem fechadura por dentro, e a mão que segura a maçaneta é tua. Jung diria que a alma encontra alívio quando o eu para de atuar contra ela. O quinto golpe é exatamente esse acordo silencioso. Você deixa de atuar contra a sua alma. E quando o faz, as relações que exigem que você se traia para continuar de pé começam a perder a cor. O narcisista treme, não porque você se tornou violento, mas porque você se tornou verdadeiro. A verdade, quando toma assento, desarruma a sala dos espelhos. E sem espelhos para se admirar, ele precisa, pela primeira vez, encarar os contornos do próprio rosto à luz do dia. É uma visão dura para quem viveu de reflexos polidos. Talvez ele fuja, talvez ataque, talvez implore. Qualquer uma dessas rotas tem a mesma raiz: pânico diante da tua liberdade. Nesse pânico, ele tenta reencenar cenas antigas, repetir falas que um dia te prenderam. Mas há um ruído novo entre vocês. A tua atenção, finalmente autônoma. A atenção que não se hipnotiza mais por brilhos de superfície, que não se confunde com urgências fabricadas, que reconhece o cheiro da manipulação como se reconhece o cheiro da ozônio antes da tempestade. Você pode até sentir a antiga fisgada no estômago, a velha vontade de pacificar o mundo para não perder ninguém. Mas o corpo agora fala mais alto. E ele diz com uma clareza quase sagrada: perder a si mesmo é o único abandono que você não pode mais permitir. O quinto golpe, por isso, não é um fim, é um rito de passagem. Um rito em que o teu nome é devolvido à tua boca, o teu tempo é devolvido ao teu relógio, a tua história é devolvida às tuas mãos. O outro pode espernear, pedir retorno ao ato anterior, prometer uma versão melhor da peça. Você agradece a tentativa de espetáculo, mas não compra ingresso. E não comprar não é desprezo, é amor próprio. Amor na sua força menos exibida e mais potente, a que te coloca de volta no próprio eixo sem precisar que ninguém cambaleie para você ficar de pé. Há, no pós-choque do quinto golpe, uma paisagem sem trilha sinalizada. Você vai tateando o chão como quem volta a aprender a caminhar depois de muito tempo sentado. Cada passo é um milagre discreto. Cada respiração, um pequeno pacto com a vida que pulsa por baixo das palavras grandes. E mesmo que por instantes a lembrança do velho teatro te chame, como canto repetitivo, o corpo lembra: a casa agora tem janelas. Você abre, deixa o vento entrar e o vento desfaz as vozes que queriam te convencer a voltar para a cena onde você sempre era coadjuvante. Coisas simples ganham relevo. Uma xícara quente, uma música que não te atravessa para te dominar, uma conversa em que você não precisa escolher entre se calar ou desaparecer. No coração do quinto golpe, existe um segredo que não precisa ser dito para operar. O teu valor não é negociável. Não por orgulho, mas por entendimento. O entendimento de que vida que se curva à mentira morre em parcelas. Vida que se alinha à verdade floresce no silêncio. O narcisista, ao sentir que esse segredo se instalou em ti, compreende que o velho contrato está vencido. E contratos vencidos não se renovam por insistência, apenas por transformação verdadeira. Se ela virá ou não, não cabe a você decidir. O que cabe e você cumpre é permanecer inteira, inteira ao ponto de proteger tua paz sem precisar justificar, inteira ao ponto de acolher tua sombra sem precisar exibir,
inteira ao ponto de caminhar sem sobreviver de migalhas de aprovação. E quando o corpo repousa pela primeira vez sem aquele alerta antigo, você escuta de dentro a única frase que interessa: agora é com você. Não com o outro, não com o passado, não com a narrativa que tentaram vestir em você, com você. O quinto golpe te devolve essa soberania, não como coroa que brilha, mas como chão que sustenta. E nesse sustento, uma curva se insinua no horizonte, fértil, prometendo uma continuação que não é vingança nem fuga, mas revelação. Há camadas ainda mais profundas aguardando nome e acolhimento. Há símbolos pedindo passagem. Há um chamado que não grita, apenas persiste. E embora a história ainda não se feche, você já sabe. A travessia segue e cada passo adiante é um retorno para casa. Cada vez mais inteiro, cada vez mais livre, cada vez menos disponível para qualquer enredo que peque por falta de verdade. Há um instante, depois de toda a travessia, em que o silêncio não é a ausência de som, mas a presença concentrada de tudo o que foi vivido. É um silêncio que não convida ao esquecimento, e sim à permanência. Nele, cada cena se reacomoda no corpo. Os olhares que tremeram, os silêncios que pesaram, os gestos que se tornaram sentença. O que antes era fragmento, agora se encaixa como peça antiga que, enfim, encontra seu lugar. Não é o fim de uma história, mas o nascimento de uma memória que vai continuar respirando dentro de você. O que Jung sempre apontou com precisão é que toda transformação verdadeira acontece na escuridão antes de ser reconhecida na luz. E talvez seja isso que agora se revele. Não foi a queda do outro que te trouxe até aqui, mas o reencontro com a parte de si que estava esquecida. Cada golpe não foi apenas contra o narcisista, mas contra as correntes invisíveis que você mesmo permitia que te segurassem. O eco que fica não é de guerra, mas de libertação silenciosa. Ao longo dessa jornada, símbolos surgiram como faróis. O espelho que não distorce, a casa que se reconstrói por dentro, a chave que já não abre a mesma porta, o vento que entra por janelas antes trancadas. Cada um deles, mais do que imagem, é um lembrete de que o verdadeiro poder nunca foi o de controlar o outro, mas o de não permitir que ele defina o seu centro. Essas imagens agora ficam guardadas na memória afetiva como talismãs invisíveis. Você não sai daqui imune às dores do mundo, mas desperto para elas. Sabe que existir de forma inteira exige enfrentar o desconforto, suportar a ausência de aplauso, abraçar a própria sombra sem medo. Jung nos ensinou que o ouro está no lugar onde menos queremos olhar. E é nesse ouro que você se banhou ao atravessar cada camada dessa história. O brilho não é ostentação, é um clarão interno que ninguém pode apagar. Talvez daqui a alguns dias, sem aviso, uma frase ou um gesto se lembre desta travessia. Talvez, em meio a uma conversa banal, você sinta de novo o peso e a leveza desse caminho. Esse é o sinal de que algo foi plantado no subterrâneo da sua consciência e está germinando em silêncio. Não apresse o florescer, ele vem no tempo certo, quando o solo estiver pronto. O que aconteceu aqui não se encerra quando a tela se apaga. Continua nos espaços entre as palavras, nos gestos que você ainda fará, nas escolhas que vão se moldar com a nova clareza adquirida. O narcisista talvez nunca entenda o que mudou, mas você sentirá que não há mais espaço para ser o que era antes. Essa mudança não se exibe, não pede validação, ela apenas vive, discreta e irrevogável. A pergunta que permanece ecoando, como um sussurro que se recusa a desaparecer, é simples e imensa. Quem sou eu quando já não preciso me defender? Essa pergunta é um convite, não para voltar, mas para seguir. Porque agora você sabe que o caminho não é o retorno à velha segurança, e sim o mergulho na vastidão de si mesmo. E talvez, nesse instante, você perceba que não está sozinho nessa jornada. Cada um que desperta para a própria inteireza ilumina, ainda que sem saber, o caminho para o outro. É assim que a consciência se expande, não por imposição, mas por contágio silencioso. O que você viveu aqui pode ser a centelha que alguém em algum lugar precisa para começar a própria travessia,
Por isso, se essa história ressoou em você, permita que ela se espalhe. Curta, comente, compartilhe, não como quem aperta um botão, mas como quem lança uma pedra pequena num lago e observa as ondas alcançarem margens distantes. Inscreva-se para continuar caminhando por essas estradas simbólicas, onde cada passo é também um mergulho. Sua presença aqui não é apenas audiência, é participação na construção de algo maior. E assim, antes que as luzes se apaguem, fica a última frase. Não como fim, mas como semente. O que você descobriu em si hoje é a única fortaleza que ninguém jamais poderá tomar. Que ela cresça, silenciosa e imbatível, até o dia em que você nem precise lembrar que um dia precisou se defender. Porque nesse dia você não estará mais preso a nenhuma guerra, apenas vivendo na paz de quem é inteiro.